Boa noite, pessoal. Tá indo direitinho aí o som para vocês. Que calor é esse, hein? Enquanto isso, aí o Rio Grande do Sul também sofrendo, né? Prender aqui, gente, que não dá não. Estão ouvindo aí? Porque eu acho que o chat não foi atualizado, não sei. Deixa eu verificar aqui, porque eu acho que está como evento finalizado. Davi, o chat parece que não foi atualizado, está lá como evento finalizado, end event. Boa noite. Agora eu acho que sim. Tava ali, ué. Áudio tá ok, né? Ah, tá jóia, obrigada. É porque eu achei que o chat não estava atualizado e tá como evento aqui finalizado, aí eu falei, ué, peraí, fui chamar ali um socorro. Tá aqui ok, o Carvalhal falou que tá ok. Aqui é porque estava aqui, isso aqui era de ontem. Aí eu achei que o chat não estava atualizado, entendeu? Mas ele acabou de escrever aqui. Então tá funcionando. Agora eu não sei por que está aqui. End event. Não, tá normal, acho que tinha. O sistema não apagou, talvez. Ah, tá. Talvez eu apague depois. É, porque aqui, ó, o evento finalizado, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Por isso que eu fiquei com medo de estar sem chat. E eles são tão participativos, eu falei, não é possível que eu vou perder aqui a participação. Logo na correção. Obrigada, viu? Nada, eu isso. Tchau, você. Até mais. Então vamos nós, né? Deixa eu ver aqui. Nós vamos de 661 até 680, isso, né? 680. É, o gabarito, assim, eu recebi porque, gente, não fui eu que fiz o simulado, né? O Marcão é que faz o simulado até para não ficar aquela coisa meio que manipulada. Ah, o professor que fez o simulado e tal, não sei o quê. E aí os alunos mandaram, o professor Elton me enviou numa questão lá, mas eu não tenho as questões, viu? Ele me enviou uma que era sobre oração, né? Cadê? A do que fala aí do cara aí no Facebook, bababá. Aí eu até falei com ele que ali era erro de gabarito. É só trocar ali para letra S, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, o Elton me mandou. Era a questão 22, né? Aí sobre o trecho, Gladson Geuda, né, filmou a cena e publicou as imagens na página dele no Facebook, segundo parágrafo. É correto afirmar? Aí o gabarito estava dizendo que era a letra A e acabou sendo a letra E. Ô, gente, peraí, deixa eu voltar. Eu acabei pegando o arquivo errado aqui. Eu que errei aqui. Vou arrumar. Era o fim do canudinho plástico, né? É a 636. Eu já estou lá na 661. A 661 foi para hoje. Eu já estou na semana seguinte, gente. 636. Estou antecipando já a prova de vocês. 636. 637, 638. Eu vou botar o gabarito todo. Vai até... Essa aqui é cheia de questão da ESA e da SPSEX. Vamos ver quem vai para a ESA, quem vai para a PrEP aí. Até 660.
É 61, né? Não, 660 só. Pois é, vocês falam assim, 34 do simulado. Eu não tenho simulado, eu não sei, não tenho texto, não tenho a questão. Né? Passem para o Elton, por favor. Eu não estou nesse grupo de vocês, mas vocês podem passar para o professor Elton, que ele me passa aqui, que aí a gente tira a dúvida, tá? Não tem problema algum. É porque quem faz o simulado não somos nós, né? O Marcão já tem lá, né, os simulados lá ajeitados, preparados, e aí ele aplica. E aí depois, né, se tiver alguma coisa, a gente realmente... E quando me mandaram essa questão, eu vi logo que a letra A não poderia ser. Pois é, você está botando aí, ó, letra D, toda a comunidade indígena. Eu não vi a questão, eu não vi as outras alternativas, eu não sei nem do que você está falando. Se puder mandar a questão completa, alguém tirou foto e me mandou do gabarito. Ó, vou mostrar para vocês como eu recebi aqui. Eu não tenho simulado. Tá vendo? Ó? Aí me mandaram. Aí está aqui como letra A, a 22. Né? E aí eu verifiquei e vi que realmente não é a letra A, é a letra E. Né? Trata-se aí de uma oração, o período é composto porque temos dois verbos. Um verbo é filmou e outro verbo é publicou. Né? Então, tem aí uma conjunção aditiva, o E está somando. Então, tem dois verbos, então é uma oração, período composto. Agora, até porque também, gente, eles não podem comprar coisas de período composto de vocês, tá? Tipo, classificar, oração, né? Oração subordinada, não está na FOG. Não tem como cobrar isso de vocês, tá? Mas manda foto da questão, que eu teria que olhar as outras alternativas também, tá bom? Quem vincula a algo, né? Se você botar políticas públicas, botar no masculino, teria que dar uma olhada aí. Por isso que eu falei, tem que ver todas as alternativas e o que a questão está pedindo. Mas manda lá, pede o professor Elton aí para ele me envia aqui direitinho a questão. Tá bom? Vamos lá, vou ter que dar a lida aqui de novo nesse texto, porque tem muita questão sobre o texto aqui. Né? A gente tinha feito só a 36, a 636, 637, né? E aí vamos nós. Então, fim do canudinho de plástico, né? Vamos lá, pegar agora quem não conseguiu fazer, não teve tempo, então vamos aproveitar a leitura aí do texto. Então, por Débora Levtov, né? Quinta-feira, 5 de julho de 2018. Em 2015, um vídeo perturbador de uma tartaruga marinha oliva, acho que todo mundo acompanhou isso aí, né? Sofrendo com canudo plástico preso em sua narina, viralizou, mudando a atitude de muitos espectadores quanto ao utensílio plástico tão conveniente para muitos. Mas como pode o canudo plástico, um item insignificante utilizado brevemente antes de ser descartado, causar tanto estrago? Primeiramente, ele consegue chegar facilmente aos oceanos devido à sua leveza. Ao chegar lá, o canudo não se decompõe. Pelo contrário, ele se fragmenta lentamente em pedaços cada vez menores, conhecidos como microplásticos, que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos. E, em segundo lugar, ele não pode ser reciclado. Infelizmente, a maioria dos canudos plásticos são leves demais para os separadores manuais de reciclagem, indo parar em aterros sanitários, cursos d'água e, por fim, nos oceanos, explica Donis Ives, diretor executivo da organização Lonely Way. A ONG viabilizou uma campanha de marketing de sucesso chamada Straws-less in Seattle, ou Sem Canudos em Seattle, em apoio à iniciativa Straws-less Ocean, os oceanos sem canudos. Nos Estados Unidos, milhões de canudos de plástico são descartados todos os dias. No Reino Unido, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. Hotéis são alguns dos piores infratores. O Hilton Waikoloa, né? Village, que se tornou o primeiro resort na ilha do Havaí a banir os canudos plásticos no início desse ano, utilizou mais de 800 mil canudos em 2017. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos
que vão parar em nossos oceanos. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plástico do que em todo o século passado, e 50% do plástico que utilizamos é de uso único e descartado imediatamente, diz Tessa Hampson, gerente de operações do Oceans Without Borders, uma nova fundação da empresa de safaris de luxo e Beyond. 1 milhão de aves marinhas e 100 mil mamíferos marinhos são mortos anualmente pelo plástico nos oceanos. 44% de todas as espécies de aves marinhas, 22% das baleias e golfinhos, todas as espécies de tartarugas e uma lista crescente de espécies de peixes já foram documentados com plástico dentro ou em volta de seus corpos. Mas agora o próprio canudo plástico começou a finalmente se tornar uma espécie ameaçada, com algumas cidades nos Estados Unidos. Seattle, em Washington, Miami Beach e Fort Myers Beach, na Flórida, e Malibu, Davis e São Luís Obispo, na Califórnia, banindo seu uso, além de outros países que limitam itens de plástico descartável, que inclui os canudos. Belize, Taiwan e Inglaterra estão entre os mais recentes países a proporem a proibição. Mesmo ações individuais podem causar um impacto significativo no meio ambiente e influenciar a indústria. A proibição em uma única rede de hotéis remove milhões de canudos em um único ano. As redes Anantara e Avani estimam que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia. Em 2017, a Core Hotels estima o uso de 4,2 milhões de canudos nos Estados Unidos e Canadá também no último ano. Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles, como aqueles com deficiências ou dentes em gengivas sensíveis. Se quiser usar um canudo ou reutilizáveis de metal ou vidro, são a alternativa ideal. A Final Straw, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundos através de Kickstarter. A maioria das pessoas não pensam, não é a maioria das pessoas não pensam, viu? Que a concordância é compartitiva, a maioria não pensa. Então, a maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas e nas vidas das futuras gerações, diz David Larris, diretor de criação e chefe do Cash Hospitality Group, que não utiliza canudos de plástico. A indústria hoteleira tem a obrigação de começar a reduzir a quantidade de resíduos plásticos que gera. Veja que assim, obrigada, Paulo. Veja que assim, a gente tem algumas palavras aqui, frases que a gente pode observar. Às vezes a gente está lá batendo cabeça numa questão, né? E será que tem acento? Esse verbo ter não tem acento? Olha aí no texto, né? A última frase. A indústria hoteleira tem. Não tem acento esse verbo ter. Por que não tem acento? Porque a indústria hoteleira está no singular. Se está no singular, não tem acento. Se fosse plural, teria acento. Então, às vezes, gente, a gente tem texto até de apoio. Será que tem crase? Eu estou na dúvida se tem crase, se não tem crase. Tem, né? No texto tinha uma situação parecida. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar de olho também, né, em algumas questões, porque às vezes uma situação acaba dando cola até para outra, né? E a gente está ali, a resposta está na nossa cara e a gente não percebe, né? Bom, deixa eu ver aqui. Vamos ver então, tem a questão aí da SpaceX, né, que a gente já tinha feito, inclusive. Ele mandou aqui. Eu olho já no final da correção, tá? Só para a gente não atrapalhar aqui o andamento. Mas ele me mandou aqui, questão 24. Já está aqui. Bom, aí nós tínhamos colocado a letra C, né? Tínhamos já corrigido, então, de acordo com o texto. Em nossos oceanos, resíduos plásticos são compostos praticamente por canudos. Não, tem muito canudo, né? Mas não quer dizer que os canudos, né, que realmente compõem, né, esses resíduos plásticos aí, praticamente, que tem no oceano. Pessoas com deficiência, os indivíduos com dentes e gengivas sensíveis são o fator responsável por ainda não ter ocorrido proibição do uso de canudo plástico, nada a ver. Né? Aí nascer, sim, o descarte indiscriminado de canudos plásticos constitui uma ameaça para a vida marinha, mas já existem iniciativas para a solução desse problema. Estados Unidos e Reino Unido são os países que mais lançam canudos plásticos nos oceanos, não.
Os canudos vão parar nos oceanos por ser uma quantidade monumental de resíduos plásticos. Não, aí ele vai falando ali que vai demorando para se decompor, aquela coisa toda, mas o descarte indiscriminado deles é que constitui uma ameaça para a vida marinha. Tanto é que só levantaram essa lebre aí quando apareceu, né, lá na tartaruguinha lá, né, que sofria aí, que tinha um canudo plástico aí preso na sua narina, como está descrevendo lá no iniciozinho do texto, né? Mas existem iniciativas para a solução desse problema. Então, letra C. Até por causa disso criaram aí, né, as sacolas plásticas, né? Aí o pessoal, aqui vai, é porque a desculpa é que é porque os plásticos vão parar no oceano, né? Aqui em Brasília realmente a gente não sabe onde vai parar, porque o oceano aqui não tem. Mas enfim. Vamos lá, 637. Agora vender, eles vendem, né? Eles não dão mais a sacola plástica, mas continua vendendo, né? Enfim. Assinale a alternativa correta. A gente já paga tanto imposto, né, no mercado, nos alimentos. Ainda tem que pagar sacola, se quiser. Bom, mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. Então ele tirou um trecho lá e diz assim: o fragmento transcrito do texto, o fim do canudinho de plástico permite concluir que... Aí nós já tínhamos respondido essa também. Além dos canudos, há outros resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. Sim, é isso que a gente pode perceber, ó. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental, né, desses resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. Então, além dos canudos, a gente percebe pelo texto que há outros resíduos plásticos que vão parar, né, nos oceanos também. Então, tá certinho a letra A. Aí a B era os canudos caracterizam a maior parte dos resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. Não, né? Ele é parte, mas não é a maior parte. Apenas os canudos que se tornam resíduos plásticos vão parar em nossos oceanos. Resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos são compostos essencialmente por canudos, também não. E há uma quantidade monumental de canudos plásticos em nossos oceanos que são compostos de resíduos plásticos. Não, então a única que vai realmente seguir essa ideia aí, que foi destacada do texto, é a letra A. Aqui eu acho que ninguém tinha realmente discordado. Então vamos para 638, também da SpaceX. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. O vídeo da tartaruga marinha oliva foi o que levou as grandes redes hoteleiras a proporem o fim dos canudos de plástico. Os canudos plásticos são muito leves e por isso acabam escapando dos separadores manuais de reciclagem. C. Nos Estados Unidos, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. D. Pessoas com alguma deficiência ou com as gengivas sensíveis são os principais causadores da epidemia de uso de canudos plásticos. E eco, David Larry, principal produtor de canudos plásticos no mundo, pensa nas consequências de sua atitude. E aí vocês colocaram letra Carvalhal B, Alan B, Paulo B. Todo mundo B? Vamos ver depois, se vocês vão para a SpaceX, vocês vão para a ESA, hein? Ver qual que vocês vão acertar mais aí. Letra B, os canudos plásticos são muito leves e por isso eles vão escapando aí, né, e dos separadores e, né, vão separando esse material para reciclagem e acabam parando aí nos oceanos e em outros lugares. Muito bem. Essa é a ideia. Ninguém colocou diferente, né? Então tá certinho aí. 639. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Então, nós temos plástico, últimos, mamíferos e único. Contrário, hipótese, sensíveis e hotéis. Indústria, países, além, já. Reutilizáveis, através, início, resíduos, próprios, sanitários, lá, descartável.
vocês prestarem um pouquinho atenção, né, onde esse acento está sendo colocado, no grupo de palavras, vocês vão ver que alguns estão oxítonas, outros são proparoxítonas, outros são paroxítonas, então tem alguns que estão misturados. O único que está acentuado pela mesma regra, muito bem, é a letra A, ó, plástico, últimos, se vocês forem separar a sílaba, ó, mamíferos, único. Nós temos um grupo de palavras aí, todas elas são o quê? Oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Lembrando, né, de trás para frente. Então, você pega aqui, né, a caixinha. Então, aqui você tem oxítona, se a sílaba for mais forte, paroxítona e proparoxítona. Ah, mas tem uma sílaba a mais. Tudo que ficou para trás é proparoxítona. Então, oxítona, paroxítona, proparoxítona. E aí, todas elas são proparoxítonas, né? Se você for separar, aqui está o plástico. Você vai fazer isso com todas, ó. Últimos. Mamíferos. Né? E único. Então, todas elas são proparoxítonas. Toda palavra proparoxítona, ela deve ser acentuada. Tá? Aí, claro, você vai ter aí, por exemplo, hotéis. Hotéis, né, é oxítona. Hotéis, né? Aí, contrário, né? Então, paroxítona. Então, veja que já está misturando. É só pegar de um grupo, uma palavra ou outra ali, ó. Indústria, países. Tá vendo? Não é paroxítona, mas aí o já é monossílabo, então ele é oxítona, não tem para onde fugir. Então, vão olhando. Ah, eu não lembro das regrinhas e tudo, mas dividem as sílabas. Né? Ah, você não lembra que é toda paroxítona, não lembrava dessa regra, que toda proparoxítona deve ser acentuada. Mas divide as palavras e observe. Então, às vezes, você não precisa saber a regra, você precisa saber responder. Né? E aí, você separando a sílaba, você vê onde é que foi batendo o acento. Se for o caso, até você põe uma palavra embaixo da outra. Né? Vai separando uma embaixo da outra para você ver onde bateu o acento. Você não é obrigado a lembrar de todas as regras, mas se você analisar as palavras, você vai chegar à conclusão. Ó, na C tem um já e na E tem um lá. As duas são oxítonas. Você vê que o acento, né, vai estar ali. Mas nas outras palavras, não está na última sílaba. Né? Então, eu já tiraria logo a C e a E de cara. Né? Então, mesmo que você não lembre das regrinhas, né, vão numa lógica, né? Observem as palavras. Já coloquei letra A. Então, vamos para a próxima. Exatamente. Pior que se eu perguntar, vai ter gente que vai falar assim, puxa, eu enderrei essa daí. Né? Mas, enfim. Foi a questão de SpaceX. Vamos lá. E agora na SpaceX teve as palavras que perderam o trema. Tem umas que nunca tiveram, né? Eles colocaram, né? Essa foi essa última prova agora. Eles colocaram lá, foi esse mês, né? Foi no início do mês aí. Tivemos a prova sábado e domingo. Então, eles colocaram, que nada, foi 16, 17, se eu não me engano, foi no meio do mês. E eles colocaram um grupo de palavras assim, só que eram palavras que tinham trema e perderam trema. Né? Caiu agora para a SpaceX. Então, vamos lá, na 640. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento está de acordo com as regras de pontuação da norma gramatical. Então, vamos ver aí. Ó. Está claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Isto está claro. Os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. C. Está claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. D. Está claro que os canudos são
apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. É até difícil ler algumas coisas, né? Isto está claro, os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Bravo, Alfa, bravo, bravo. A letra A, está claro que os canudos são apenas parte. Parte do quê? Aí eu separei, né? Da quantidade monumental. Né? Quantidade de quê? De resíduos. Né? Então veja que foi separado por vírgula quando não poderia. Né? Vamos ver a B? Que vocês ficaram na dúvida entre A e B. Né? Mais alguém colocou alguma coisa? Ó, isto está claro. O que está claro? 2 pontos. Os canudos são apenas parte da quantidade, então é parte da quantidade, eu não poderia separar. E que quantidade de quê? Quantidade de resíduos, então quantidade monumental de resíduos, então também não daria para separar. Então a letra B estaria correta. A C também corta ali, ó. Está claro que os canudos são apenas parte. Aí, tá, 2 pontos, da quantidade monumental de resíduos, já está errado ali também. Na D, está claro que os canudos são. Né? E ainda separa ali, o verbo ficou no vácuo, né? São o quê? E aí meteram a vírgula ali. Isto está claro, os canudos são apenas parte da quantidade monumental. Aí até poderia ser com essa vírgula. Ó, isto está claro, os canudos são parte. Poderia ser a vírgula? Poderia, mas aí depois separar a quantidade de quê? Né? Então, esse de resíduos está completando a ideia. Né? Parte da quantidade monumental de resíduos. Agora, essa vírgula aí que não poderia ter. Então, seria a letra B. Muito bom. Né? Vai lendo devagar, onde fizer a vírgula e dá aquela pausada, né? Na pontuação. Vão lendo devagar aí. Né? Vai lendo direto e aí onde tiver a vírgula, dê aquela pausada, analisa. Pô, mas aí cortou, é parte de alguma coisa. Quantidade de quê? Ah, de resíduos. Ficou separado? Né? Então, tem coisa errada aí. Vamos na 64. No inserto, a maioria das pessoas não pensam nas consequências. Que o simples ato, aquela eu até comentei lá no texto, né? Nem lembrava que tinha essa questão. O simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem suas vidas. O verbo sublinhado, que é o pensa, está no singular, porque o autor, letra A, quis colocar-se como o único que pensa nas consequências da utilização de canudos plásticos, por isso que ele está no singular. B, preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralidade sugerida pelo sujeito. Só se ele tivesse com a ideia, né, de plural, ele não estaria no singular, estaria no plural. C, efetuar a concordância erroneamente, já que o núcleo do sujeito anteposto está no plural, que seria pessoas ali, né? D, optou por uma concordância ideológica, já que se refere a um número pequeno de pessoas, então não é concordância com a palavra, é com a ideia. Então ele deu prioridade, optou pela concordância da ideia, a concordância ideológica. E efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular. Perfeito. Tá, gente? Por quê? O que ele quis dizer estritamente gramatical com o coletivo singular? O coletivo singular é justamente o partitivo. Então, a maioria das pessoas pensa, a maioria das pessoas não pensa. Porque a maioria pensa, a maioria não pensa. Se eu tirar as pessoas, mas eu poderia fazer essa concordância por aproximação? Vejam, são grandes autores que fazem esse tipo de concordância. Né? Tem alguns autores, né, de gramática que fazem? Tem. Né? Faz por aproximação. Mas ele optou pela concordância com o partitivo. Por quê? Porque Bechara, Pasquale, né, os grandes autores fazem a concordância com o partitivo. E são os grandes autores que estão na bibliografia dos concursos, não é verdade?
Aqui é um texto jornalístico. Se você assistir o jornal, mesmo televisivo, vocês vão ver que o repórter, quando é um jornal, né? Claro, não é... Às vezes a gente está assistindo aquele jornal de bairro, né? Na televisão, aquele que dá lá naquele horário que cada um está vendo, né, da sua região. Às vezes a gente vê algumas coisas bem erradas, bem grotescas. Aqui no DF tem, né? Agora, um jornal que pega a rede nacional, geralmente eles têm muito essa preocupação aí da correção e tal. E aí você vê que eles mesmos falam, a maioria, né, das pessoas, não isso, não aquilo, tudo, o verbo é sempre no singular, tá? Então, letra E, porque a concordância é feita pelo partitivo, tá? Então, fiquem ligados nisso aí. E não tem nenhum outro que fale que, deixa eu ver, eu quis colocar como único que pensa, não, isso aqui é a mais errada que tem. Preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralidade. Se fosse a ideia, se ele tivesse considerado a ideia de pluralidade, ele teria botado pensam e não pensa. Se efetuou a concordância, já que o núcleo do sujeito anteposto está no plural, não, porque se ele tivesse feito a concordância com o núcleo, seria pessoas, teria que estar pensam também. Optou por uma concordância ideológica, já que se refere a um número pequeno de pessoas, não, porque é pelo partitivo e efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular, o partitivo. Bom, 642. Coletivo singular é o partitivo. É porque os grandes autores também usam mais o termo partitivo. Dificilmente você vê alguém falar coletivo singular. É porque é a maioria. Quando você pensa a maioria, você pensa, pô, tem um monte de gente envolvida, um monte de coisa envolvida, né? Então é só uma. A maioria, tanto é que a maioria das pessoas. Então tem muitas pessoas, não tem só uma pessoa. Mas é o coletivo singular, aí, ou seja, é o partitivo. Tá? Mas os grandes autores geralmente usam na gramática partitivo. É até bom aparecer assim, né? Porque vai que eles colocam também algo nesse nível aí, desse tipo, e a gente não é pego de surpresa, né? Já fizemos questões assim, então é até interessante. São questões militares também, né? Do Exército. Então, é bem interessante aí. Vamos lá. Mais uma desse PSEC. Marque a alternativa correta quanto à concordância verbal. Letra A. 1 milhão de canudos plásticos são mais do que os oceanos podem suportar. B. Descarta-se ainda milhares de canudos plásticos anualmente. C. Haverão montanhas de resíduos plásticos nos oceanos, dos quais os canudos são apenas parte. D. Mais de um hotel já deixaram de consumir canudos descartáveis. E eco, se quiser usar um canudo ou reutilizáveis de metal ou vidro, são a alternativa ideal. Então, ele está pedindo para marcar a alternativa correta quanto à concordância verbal, aí, em relação ao verbo. Esse verbo deveria estar no singular, esse verbo deveria estar no plural. Todo mundo eco? O pessoal está afinado, né? Bem afiadinho aí, né? Todo mundo fez junto? Mas o pessoal está afiado aí com a questão da concordância. Eco mesmo. Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro, eles são, né? Então, esses aí, os reutilizáveis, eles, né, são a alternativa ideal, certinho. Qual que é o problema da... 1 milhão de canudos plásticos são mais do que os oceanos podem suportar. Qual que seria esse problema? Vamos procurar um erro, né? Dizer só que a letra E, eu acho que é interessante a gente... muito bem, Carvalhal. 1 milhão, é singular. 1 milhão de canudos é mais do que... Então, não são mais, né? 1 milhão é... Muito bem, é isso aí mesmo, perfeito. Você botou ponto de interrogação, mas está certinho. Por que não pode ser a B?
Vamos lá, vamos pensando aí. Já vamos pensando na C e na D. Né? Se a gente marcou, olha, mas eu marquei, mas é porque eu chutei. Então vamos realmente saber por que não pode ser as outras, né? Isso, muito bem. Descartam-se ainda milhares de canudos plásticos anualmente. Então, milhares de canudos plásticos são descartados, né? Então, se descartam, né, milhares. Então, descartam-se ainda milhares de canudos. Deveria estar no plural. Perfeito. E qual que é o problema da C? Verbo haver no sentido de existir impessoal e não variar. Olha só, gente, coisa linda. Todo mundo aí afiadinho, né? Já escrevendo até certinho o que deve ser feito. E o A, exatamente, Alan, deveria ser A, e não haverão. Há montanhas de resíduos, né? E não haverão montanhas. O verbo impessoal, vamos substituir então, como o Fabiano sugeriu ali, vamos colocar existir, né? Existirão montanhas. Opa, então o verbo haver está no sentido de existir. Haverá montanhas, né? Então, né, na verdade seria haverá, né, montanhas, porque está no futuro. Mas o verbo haver, ele é impessoal, não varia, né? Então não é vareia não, tá? É não varia mesmo. Então ele não varia. Haverá montanhas de resíduos plásticos nos oceanos dos quais os canudos são apenas parte. Perfeito. E mais de um hotel já deixaram de consumir. Qual que é o erro? Mais de um hotel já deixou. Perfeito. Mais de um já deixou de consumir canudos. Vários hotéis, aí tudo bem. Vários hotéis deixaram, né, de consumir. Agora, mais de um hotel já deixou. Muito bem. Então, a única forma correta é a letra E. Perfeito, gente. Excelente. Exato. Certinho. Vamos na 643, então. Estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. O verbo auxiliar está conjugado no... O que é o verbo auxiliar? É aquele que acompanha o verbo principal, né? Então, o verbo principal aí é o verbo jogar, né? Então, jogados, tá? E aí o sejam seria o verbo auxiliar. Então, você tem aí uma locução verbal. Né? Você tem dois verbos, ó. Estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados. Né? Então, você tem a locução verbal e o auxiliar é o primeiro, o verbo ser. Né? É o ser ou estar, normalmente eles são aí auxiliares. Então, sejam, ele está conjugado de que forma? Futuro do subjuntivo, presente do indicativo, imperativo, afirmativo. Lembra, imperativo é sempre ordem, né? Presente do subjuntivo, futuro do presente do indicativo. Letra D, presente do subjuntivo. Então, estima-se pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. Muito bem. Presente do subjuntivo. Então, papirando o verbo lá, né? Se for dar atenção aí agora para alguma questão, seria interessante vocês darem uma olhada nos verbos, tá? Verbo sempre cai. Mais uma da SpaceX para fechar aí, né? Acho que não tem mais nenhuma não, depois é só essa. Vamos ver aí quem gabaritou SpaceX. Cadê? Pulei aqui, tá, 644. Belize, Taiwan e Inglaterra foram os países que recentemente propunham, proporam, propuseram, proporiam ou proporão
a proibição de Canudos. Em consonância com as ideias do texto, o verbo que completa a lacuna corretamente é. Qual é o verbo? Deixa eu ver o que no texto ele coloca ali. Tá no finalzinho aqui. Belize, Taiwan e Inglaterra estão entre os mais recentes países a proporem a proibição. E aí ele refaz aí a frase. Então, Belize, Taiwan e Inglaterra foram os países que recentemente, letra C, propuseram, né, a proibição de Canudos em consonância com a ideia. Isso aí. Propunham não, né? Proporam não, eles propuseram. Muita gente no coloquial colocaria, né? Ah, eles proporam, mas não é. É propuseram, tá? O termo correto, o verbo correto seria propuser. Né? Talvez muita gente ia ficar entre B e C porque passou, né? Proporão seria aí futuro, né? Propunham, não proporiam. Aí seriam propor, propuseram, eu sei que a maioria ia ficar, né, na dúvida entre B e C, mas a forma correta é propuseram e não proporam. Nós falamos proporam, mas é propuseram. Então, coloquialmente, né, muita gente talvez aí marcasse letra B, mas é C. Vamos lá, 645. O período entre vírgulas no trecho, a final straw, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizado do mercado. Então, esse período que está entre vírgulas é do que até o mercado, né? Está arrecadando fundos através do Kickstarter. E é classificado como aposto vocativo, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial de modo. O que vocês marcaram? 645. Alfa, todo mundo indo no aposto. Então, o aposto, se você retirar, você vai ver que gramaticalmente o texto vai seguir, né? Vai fluir sem o que ficou entre as vírgulas, é sem o aposto, de fato. Então, a final straw, vamos tirar tudo que está entre as vírgulas, está arrecadando fundos através do Kickstarter. Perfeito. Né? Agora, claro que essa informação extra, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizado do mercado. Então, essa é a informação extra, e isso aí é um aposto. Muito bem. Vocativo aí, chamamento, né? Não é o caso de agente da passiva, nem os adjuntos. 646, vamos nessa aqui da ESA. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas da seguinte frase. O professor se referia às alunas dispostas a vencer qualquer obstáculo do dia a dia. Aí, o ideal é que você pensar o quê? Aquela que eu tenho certeza, né? Aí você vai lá e marca, coloca lá o A ou as, né? Enfim, essa que você sabe que tem certeza. Aí já elimina as outras. Não, eu tenho certeza no segundo AI, né? Na segunda lacuna. Eu tenho certeza aí que não há crase. Por que não há crase? Porque a palavra que vem depois é verbo. Então, diante de verbo não usamos crase. Então, eu posso tirar a letra C e a letra D. Pronto, tem o A, B e E. Né? E assim vocês vão eliminando, gente. Vão, né? Ficou na dúvida, circula a questão. Vai lendo o resto da prova, vai que tem alguma coisa lá mais à frente, ou um texto aí que vai trazer, né, essa ideia. Tá lá o verbo referir, né, tá lá com a crase, enfim. Muito bem, então quem se refere a alguma coisa, né, se refere às alunas, vamos botar no masculino, alunos, então se refere aos alunos. O professor se referia aos alunos dispostos, né, a vencer. Opa, então tem crase. Então, ou é alfa ou é bravo. Aí agora eu só preciso resolver a última. Dia a dia, face a face, cara a cara. Não tem crase, né? Palavras repetidas aí.
Então, dia a dia. E nem tem hífen também, tá? Então, letra A. Maravilha. Vamos mais uma aí, Jazz. 647. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática e respectivamente os termos destacados na frase seguinte. Pertencem-te todos os documentos. Então, o que está destacado é o T, né? Todos os documentos. E aí você vai ter um pronome oblíquo e o sujeito. Você vai ter objeto direto e objeto indireto. Você vai ter objeto indireto, objeto direto. Você vai ter objeto direto e sujeito. Objeto indireto e sujeito. É porque aí sintaticamente, né? Então, eu tenho que analisar aqui o que nós temos. Pertencem-te todos os documentos. Transforma isso, né, para evitar aí essa ênclise, né? Então, ao invés de pertencem-te todos os documentos, então, todos os documentos inverte. Né? Coloca na ordem direto, sujeito, verbo, complemento, tira essa coisa de iniciar com verbo. Então, todos os documentos pertencem, então põe lá, sujeito, verbo e complemento. Todos os documentos pertencem a ti, a você. Né? Então, todos os documentos pertencem a você. Se eu pensar assim, então o que vai ser esse T? Ele é pronome oblíquo, né? Te, contigo, me, comigo, né? Então, a gente tem pronome oblíquo. E os documentos? Quando eu inverto, vejam que, pertencem a quem, né? Todos os documentos pertencem a você. Então, pertence a quem? A você. Aí, o que pertence a você? Todos os documentos. Então, vejam aí, a gente consegue separar bem quem que é sujeito e quem é predicado. Né? O que vem antes do verbo é sujeito, o que vier depois do verbo é predicado. Então, por isso é importante de jogar para a ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Então, ao invés de eu falar pertence de todos os documentos, eu transformo. Todos os documentos pertencem a ti. O que pertence a ti? Todos os documentos. Então, ele é sujeito. E aí, pronome oblíquo e sujeito. Letra A. Isso. Fica mais fácil, né, do que ficar batendo cabeça aí nessa ordem do jeito que está. Então, por isso é interessante, vocês coloquem na ordem direta, né, sujeito, verbo, complemento, e aí vocês não vão ter erro. Porque realmente assim fica um pouco confuso. Vamos lá, essa aí é da ESA adaptada. Destaque a alternativa em que o termo sublinhado seja um objeto indireto. Eu não lembro por que ela foi adaptada aqui, mas enfim. Vou descobrir mundos. Já tenho 6 gatos em casa. Não recebo dinheiro há muito tempo. Não quero pizza. Cantava para os amigos. Então, eu quero um objeto indireto. O que é um objeto indireto? É quando, né, o verbo ali vai ter um complemento e esse complemento ele não é direto, né? Ele é indireto. Por que ele é indireto? Porque vai ter uma preposição fazendo essa ligação, né? Então, eu vou ter uma preposição. E qual é que tem a preposição? Essa aí estava de graça também, né? O nome diz objeto direto, eu vou ter um objeto direto logo após o verbo. Se é objeto direto, eu vou ter indiretamente aí ele ligado, esse objeto ligado por preposição. O único que tem preposição é o para aí, né? Para os amigos. Cantava para, né, alguém, para os amigos. Os outros não tem, ó, descobri mundos, tenho 6, recebo dinheiro, quero pizza. Né? Nenhum deles tem preposição. Então, de cara, a gente já enxerga. Não precisa nem perguntar para o verbo, né? Porque normalmente a gente pergunta para o verbo. Quem descobre, descobre algo. Né? Ou descobre alguém. Quem tem algo. Né? Então, nem preciso perguntar, porque o único que tem preposição é a letra E, o para aí. Então, a gente já vê de cara
que é um objeto indireto. Mais uma das aí, ó. São exemplos de verbos impessoais. Então, verbos impessoais, né, são aqueles que a gente não pode flexionar nas pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, é que nem o verbo haver no sentido de existir, né? Então, ele é impessoal, ele não vai ser flexionado no plural. E que situação que eu encontro esses verbos impessoais? Tem lá nas regrinhas, tá, gente? Quem perdeu essa aula, olha lá no slide. Nem precisa assistir a aula. Pelo slide lá vocês recuperam. Tá no slide de verbos. Vocês colocaram o quê? Alfa, alfa, alfa. Alvorecer, chover, anoitecer e trovejar. Aqui a gente não tem um contexto, né? Para dizer se eles estão, tipo, no sentido conotativo. Porque se esses verbos aparecerem no sentido conotativo, que não for fenômeno da natureza, aí eles não são impessoais não, tá? Tipo assim, choveram meninas na festa, né? Então tinha menina pra caramba na festa, então choveram meninas. Aí nesse caso, vejam que ele vai para o plural. Agora, se for o caso de chover mesmo, no sentido de chuva, de água, né? Aí realmente ele é fenômeno da natureza. Então, alvorecer, chover, anoitecer e trovejar são fenômenos da natureza. E aí eles são impessoais. Agora, o amar. Já começa pelo amar, ó. Conjuga ele. Eu amo, tu amas, ele ama. Já mudou, né? Aí o verbo haver. Mas se ele tiver no sentido de existir. Então, vamos pegar o outro, vamos pegar o verbo fazer, né, parecer, ser. Então, percebem aí que a gente tem verbos de estado, né, que funcionam até como verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, né, então é verbo de estado. Na D, correr, jogar, cantar e partir são verbos de ação. Né? Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, né? Jogar. Então, basta ter um, né? Que você consiga conjugar, ele já não é impessoal. E anoitecer, chuviscar, nevar e falar. Então, anoitecer chuviscar, nevar, o problema foi falar. Falar aí, no caso, é um verbo de ação. Então, né, quebrou o grupo aí. Então, o único que tem grupo de verbos que são impessoais é a letra A. Deixa eu ver, na 647 é pronome oblíquo. E objeto indireto. Então, todos os documentos pertencem a ti. Aí, no caso, são todos os documentos. Né? Quem pertence a alguém ou a alguma coisa, aí seria. Mas o que está sublinhado, aí são todos os documentos. Então, esses documentos aí exercem função de sujeito. Se fosse só o T, a gente poderia dizer que sim, tá? Mas aí tá todos os documentos, então tem algo mais aí. Então seria a letra A, né? 649. Meia 50. Assinale a alternativa em que há erro no emprego da vírgula. Vamos lá, onde essa vírgula está errada. Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. Isabel, aluna aplicada do 3º ano, faltou a aula de cálculo. C, Belo Horizonte, 13 de abril de 2015. D, Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, réguas, lápis e borracha. Márcia comprou os últimos livros da livraria virtual. Onde é que nós temos erro de vírgula? Eco, eco, eco.
Isso, na alfa tá certinho. Carla, aí é vocativo, né? Então a gente faz um chamamento. Carla, vírgula. Leia o primeiro parágrafo para nós. Isabel, aluna aplicada do terceiro ano, veja aí o aposto, né? Eu poderia tirar esse aluna aplicada do terceiro ano, isso é uma informação a mais, uma informação extra. Eu poderia só botar, Isabel faltou a aula de cálculo. Tiraria esse restante. Belo Horizonte, sim, a gente, né, separa aí o nome do local, né? E a data. Então, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, vírgula, né? Brasília, vírgula, 13 de abril de 2015. Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, isso, há uma enumeração. Cadernos, vírgula, livros, regra, lápis e borracha. No último, normalmente, a gente coloca o E e fecha. Agora, o que está errado aqui, realmente, Márcia comprou. Eu não posso separar sujeito de verbo, né? E aí o complemento. Então, veja, comprou, ficou entre vírgula, então é um aposto. Vamos tirar Márcia os últimos livros da livraria virtual. Né? O que ela fez? Né? Ela comprou, e aí é essencial essa informação. Então, não poderia estar entre vírgulas. Ou seja, essa frase não teria vírgulas, tá? Márcia comprou os últimos livros. Eco. Vamos a 651. Ainda da ESA. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta do advérbio destacado na pergunta abaixo. Então, temos aí, por que as universidades internacionais querem mais mulheres na MBA? Esse mais, com I, né? Mais, não é mas, mais, é uma afirmação, né? Ou seja, é um advérbio de afirmação, de lugar, interrogativo, de modo ou de intensidade. Essa também está grátis, né? Tomara que caia alguma assim. Intensidade, todo mundo, eco, eco. Isso, porque as universidades internacionais querem mais, menos, né? Então, a gente está intensificando aí mais mulheres na MBA. Muito bem. Não é afirmação, lugar, interrogativo, modo, não é que modo, enfim, letra é. Mais uma da ESA aí, ó. Tem bocas que murmuram preces. A sequência morfológica correta é. Então, morfologia, na verdade, eles, né, devem cobrar como classe gramatical, né? Porque a morfologia mesmo, eles até tiraram, né, da FOG. Mas eles poderiam, sim, perguntar, né, quais as classes gramaticais, né, das palavras que formam a oração acima. Eu copiei a questão, mas assim, era só adaptar, tá? Mas a questão da morfologia, aquela parte lá dos radicais, né, tinha tudo isso, né, até o ano retrasado. Ano passado eles tiraram da FOG e mantiveram a mesma FOG do ano passado, então não mudou nada. Então, ter é verbo, né? 652 alfa. Então, todas estão dizendo que é verbo, não mudou nada. Vamos lá. Bocas, temos substantivo, adjetivo e advérbio. Ou seja, morfologicamente, não é sintaticamente. Não é, por exemplo, uma palavra que esteja exercendo uma função. Né? Tipo assim, que eu já dei muitas vezes esse exemplo aqui, ó, caixa de ferramentas. Né? Então, só para lembrar, o que é morfologicamente, o que é sintaticamente. Então, caixas de ferramentas. Ferramentas. Se você pensar em morfologicamente, você vai ter aqui caixa substantivo, né? O D é preposição e ferramentas é substantivo. Isso é morfologicamente, ou seja, o que cada palavra dessa é. Então, caixa é substantivo, o D é preposição e ferramentas é substantivo. Agora, se a gente for pensar sintaticamente, ou seja, exerce função de quê? Então, caixa é substantivo, D continua na preposição, mas ferramentas está exercendo função de
adjetivo. Vou botar assim, ao invés de substantivo, ela exerce função de adjetivo. Por quê? Porque não é uma caixa qualquer, né? É uma caixa de ferramenta, uma caixa bonita, uma caixa grande, uma caixa pequena, uma caixa rasgada, né? Uma caixa amassada, uma caixa furada. Então, que tipo de caixa? Ou seja, aí, se for sintaticamente, é o papel que a palavra exerce, tá? Mas morfologicamente é o que cada uma delas, né, significa, tá? Então, vamos nós aqui. Vocês botaram alfa? Então, vamos ver. Tem verbo, boca é substantivo, então a gente pode tirar delta e eco, né? Que é pronome relativo. Muito bem. O murmuram é verbo, eu murmuro, tu murmuras, ele murmura, verbo. E prece aí é substantivo. Perfeito, né? Então, é a letra A. Show de bola. Deixa eu ver as outras opções. É pronome relativo, conjunção integrante, verbo substantivo, conjunção coordenativa, verbo adjetivo. Não, tá certinho. Show de bola. Então, vamos para 653, mais uma da ESA. Assinale a alternativa em que as formas mal com L ou mal com U estão utilizadas de acordo com a norma culta. Então, vamos lá. Na letra A, mal agradecidas, as juízas se postaram diante do procurador a exigir recompensas. Então, será que esse mal agradecidas está correto? É aquilo que eu falei, gente, substitui. Né? Se for com U, substitui por bom. E se for com L, mal com L, substitui por bem. E veja o que cabe, né? Eu vou falar boa agradecidas ou bem agradecidas, né? Mal chegou a dizer isso e tomou um supapo que o lançou. Pulei a B. Seu mau humor, né, ultrapassava os limites do suportável. Mal chegou a dizer isso e tomou um supapo que o lançou longe. As respostas estavam mal dispostas sobre a mesa, de forma que ninguém sabia a sequência correta. Eco, então, mal ajeitada, desceu triste para o salão, sem perceber que alguém a observava. Então, assinale a alternativa em que as formas de mal ou mal estão utilizadas de acordo com a norma culta. Só tem uma que está correta, o resto está tudo errado. Charlie? Todo mundo Charlie, 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 Charlie. Muito bem. Mal chegou a dizer, né, isso e tomou um supapo, né, que o lançou longe. Então, aí, acabou de dizer isso, esse mal aí nesse sentido, né, de, nossa, acabou de falar, né, tomou um supapo. Agora, o mal agradecidas seria bem agradecidas, então seria mal com L, tá errado. Mau humor, eu falo bem humor ou bom humor? Estou com bom humor hoje, né? Estou de bom humor. Ou eu estou de bem humor? Não, estou de bom. Então, seria com U. Não seria mau humor, seria com U, não com L. As respostas estavam bem dispostas e não boas dispostas, né? Ela estava bem. E aí, então, seria mal com L. Tá errado também. Bem, mal dispostas com L. Então, mal ajeitada, desceu triste. Então, ela bem ajeitada, bem arrumada, desceu triste para o salão sem perceber que alguém ia observar. Então, aí seria com L também. Então, só a letra C está correta. Show de bola. Aqui. Fiquem de olho, tá, gente? Eu posso estar marcando errado ali. Questão da ESA também, né? Todo mundo acertou tudo da SpaceX e da ESA. Ainda tem mais umas da ESA, né? Então, vamos chegar aqui no final. 654. Segundo o acordo ortográfico de 2009/2010, a da acentuação foi isso mesmo, tá, gente? Ele foi em 2009, aí embargaram por causa do hífen, né? Como eu falei, os gramáticos vieram parar aqui no Congresso Nacional para reivindicar mais por conta do hífen.
Embora eu particularmente acho que tem coisas que não fazem sentido, porque a justificativa da mudança foi para poder padronizar, né, e você mais ou menos falar do jeito que escreve. Então, é herói e heróico. Então, herói tem acento, aqui é o mesmo som, perdeu o acento. Qual é a razão disso? Né? Ah, porque aqui a oxítona permanece, aqui a paroxítona em E e OI, né? OI, né? Lembra da joia, né? Aí perdeu o acento. Então, assim, não tem lógica um negócio desse. Né? Essa é uma das coisas, né, que realmente foram reivindicadas. Mas perdeu. E aí deixaram, né? Aí ficou entre 2009 e 2010 essa briga aí, mas aí bateram o martelo. Fizeram o acordo, só que o hífen foi prorrogado, mas dia 1º de maio de 2016, né, a presidente, aí na época, acabou, né, homologando o hífen também. Ah, o que você está fazendo em Alegrete? Ah, não, tem Porto Alegre. Você não tinha vindo embora ou você ainda está em Alegrete? Achei que você já estava... em Riba. Ah, vamos lá, que bom que você está aí. Diz assim, ó, nesta cidade, então ele está pedindo para a gente observar a acentuação das palavras que estão em negrito. Nessa cidade, todos os hotéis são bons. Então ele botou hotéis sem acento, tá certo? Isso? Ou não? Quanto à limpeza, eu sou paranoica. Sempre precisamos de novas ideias. Os docentes não veem com bons olhos a nova proposta de calendário escolar. E meu esposo sempre para o carro para atender ao celular. Ah, tá. E como é que tá aí? Tá chovendo muito aí, o negócio pro sul aí tá pegando, né? Até nessa região de que Rosário do Sul, né? Tá bem cheio o rio aí. Eu morei aí na cidadezinha vizinha, São Gabriel. Ah, a gente volta lá, Paulo. E aí, o que vocês marcaram? Segundo o acordo ortográfico, quanto à acentuação, marque a alternativa em que a palavra em negrito está correta. Tá tudo errado, só tem uma certa. Chuva demais, né? Charlie, Alfa. Agora bateu a dúvida. Olha só. E e OI, né, não pode ter acento, né, se for paroxítono, né? Lembra? Tive uma ideia. Comprei uma joia, né, para minha esposa. Então, ideia, joia, e OI perderam o acento. Por quê? Porque elas são paroxítonas, ó. Joia. Então, oxítona, paroxítona, oxítona, paroxítona. Então, perderam o acento. Mas as oxítonas não. Então, hotéis, vamos separar a sílaba, ó. Hotéis. Então, ela é oxítona. Então, ela consegue aqui manter o acento. Igual herói, ó. Herói. Por ser oxítona, o E e o OI permanece o acento. Só vai perder na paroxítona. Oxítona, paroxítona. Ó. Então, hotéis tem acento. Por isso, não é a letra A. Deveria ter acento e aqui não tem acento. Né? Ah, tá certo. Agora, o paranoica é paroxítona, é o caso do heróico. Ó. Paranoica, então perdeu o acento. Então, essa aí está errada, porque está acentuada. Ideia a gente acabou de colocar aqui, né? Está sem acento, realmente não tem mais, perdeu. Então, lembrem das palavras. Tive uma ideia, comprei uma joia, né, para minha namorada.
Até brinquei com vocês, né? Não, comprei uma boia, né? Eu lembro que essa aula aí foi perto do Dia dos Namorados. Eu até falei, ó, como é Dia dos Namorados, aproveita. Ah, tive uma ideia, vou comprar uma joia, né? Para minha esposa, né? Para minha namorada. Ainda brinquei com vocês, né? Com isso aí, ideia e joia. Aí ainda falei, ó, se não tiver dinheiro, compra uma boia. Embora, né? Vai dormir na casinha do cachorro. Mas então, a letra C está correta. Os docentes não veem. Aí é do verbo ver. Né? O E e o O perderam o acento. Vou, vem, perderam o acento. Ninguém mais tem acento. E o para, meu esposo sempre para o carro, do verbo parar. E a preposição, né, agora não tem diferença. Antes tinha esse acento diferencial, do para e do por. Tem o por preposição e o por de tipo, vou pôr a garrafa sobre a mesa. Então, vou pôr, vou colocar, vou pôr. Aí o verbo tem acento. Agora, por, né, vou por este caminho. Aí é sem acento, porque é preposição. Então, tem o acento diferencial. Agora, o para eles tiraram. Então, perdeu o acento aí, o verbo parar. Né? E agora ele ficou igualzinho a preposição. Como é que eu vou saber que é preposição ou verbo? Lendo a frase e vendo, né? Observando. Pô, mas isso aqui é verbo ou isso aqui é preposição? Né? Ver o que faz sentido. Então, é a letra C, as ideias aí. Nossa, rabisquei tudo aqui, né? Mas é bom que a gente vai relembrando as regrinhas, vai fazendo. A melhor coisa que tem é praticar, né? Fazer exercício, não tem jeito. Vamos chegar aí nos 700, hein? Vamos ao próximo texto, de Clarice Lispector. Ontem eu estava dando aula sobre Clarice. Vamos lá. Amor. Um pouco cansada, assim, depois vocês me digam aí, né? Quem é que vai para a SpaceX, quem vai para a ESA, né? Não, tá terrível. Diz que tá vindo outro ciclone, né? Esse é o problema. Nosso clima aí tá... E aqui um calor infernal, impossível. Vamos lá. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado, dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesmo cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores, crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco e era de se ver no modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tomar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. No fundo, Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado.
O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tiveram eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. E aí foi retirado um trecho, né? Então vamos lá. De acordo com o texto, pode-se afirmar que a personagem Ana sintetiza as qualidades da mulher burguesa e rica, que se responsabiliza pelo lar e em momento algum questiona suas atribuições. Vamos ver a B. É símbolo da mãe e da esposa de classe baixa que vê nas tarefas do lar a verdadeira forma de ser feliz, mas almeja ser independente. Representa a mulher de classe média que cuida de suas tarefas, mas não sente prazer nisso, pois é incomodada por sua família. D. É produto de uma sociedade feminista, o que se pode confirmar pela autonomia que tem para realizar suas tarefas. E constitui a referência do lar da classe média, no qual tem como missão a tarefa de organizá-lo e de cuidar dos familiares. O que vocês colocaram? São Paulo, Rafael, capital, ou tá geral aí? Aqui tá ameaçando uma chuva, né? Ontem deu uns pinguinhos aí, mas o clima tá muito estranho, né, gente? Complicado. Eco, constitui a referência do lar de classe média, do qual tem como missão a tarefa de organizá-lo e de cuidar dos familiares. Isso. A Ana, ela vai falando no texto, né, da vida cotidiana, repetitiva em relação às atividades domésticas. Ela fala lá, né, tricô, cuidado com filhos, né, cozinhar, lavar, enfim, né, cuidar do esposo. E a gente percebe que no último parágrafo ela reforça nessa ideia, que Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas, né? E isso um lar perplexamente lhe dera. Então a gente percebe aí, né, que a Ana se insere num padrão de um lar, né, de classe média aí, né? Então, seria a letra E. Tá complicado aí então, hein? Manter a bateria para não ficar... Bota no modo econômico aí para poder ter despertador amanhã, né? 656, vamos lá. No texto afirma-se que Ana plantara as sementes e cresciam árvores. Mais adiante, certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Essa última frase, tomada em conjunto com as anteriores, traz ao texto um tom de comicidade, profecia, perplexidade, ironia ou indignação? Delta, delta. A gente percebe ali que ela colocou, né? Afirma-se que Ana plantara as sementes e cresciam árvores. Depois, certa hora da tarde, as árvores que plantaram riam dela, né? Então, assim, é uma coisa bem irônica mesmo, né? A gente percebe a metáfora, né? Nessa rotina, plantar a semente, cresciam as árvores, né? Mas ele acaba aí ironizando, né? Ou seja, ela faz as coisas e depois, né? As árvores que ela mesma havia plantado riram dela, né? Então, a gente vê aí essa ironia, né? Ou seja, mostrando até uma questão de insignificância, né? De algo que é inútil, né? Então, foi bem irônico. Ela plantou e depois riam dela. Então, letra D, muito bem. É bem, né? O texto é bem, mas Clarice Lispector, a gente não podia esperar muito diferente disso, não. Vamos lá. Certa hora da tarde era mais perigosa. De acordo com o texto, essa informação deve ser entendida como: letra A, um cansaço que envolvia a Ana depois de ter se dedicado intensamente às tarefas do lar.
B, um desconforto de Ana, pois sua importância se perdia nesse período, quando não era requisitada nas tarefas do lar. C, uma irritação de Ana em relação à família, por não ter o reconhecimento devido pelas tarefas que exercia. D, uma forma de Ana reafirmar seu papel e sua importância no seio familiar, pois todos dependiam dela. E é com o incômodo que Ana sentia devido tanto ao excesso de tarefas que desempenhava, quanto ao modo rotineiro de realizá-las. Então, o que vocês marcaram aí? Ele pede para marcar a informação, que deve ser entendida como, de que maneira? 657, o Carvalho botou B, mas está na dúvida. Certa hora da tarde era mais perigosa. Por que se torna, né, o momento mais perigoso, né, do dia para ela? Certa hora da tarde era mais perigosa. Ninguém mais fez. Caiu todo mundo. Tá chovendo aí? Júlio colocou eco. Carvalhal colocou B, mas não tem certeza. D no chute. Ó, lembra que vai falando da rotina da Ana, né? Ela acaba se envolvendo com as tarefas, certo? Então, por que certa hora da tarde era mais perigosa para ela? Porque ela não se sentia mais exigida em relação às tarefas, né? Durante o dia ela exercia várias funções, mas chegava no final da tarde e ela já, né? Então a importância aí, o texto dá importância nas atividades que ligam ela, né, ao papel de dona de casa, é o papel que ela exercia. Então, enquanto ela exercia o papel de dona de casa, né, cuidava dos filhos, do marido, aquela coisa toda, né, a importância era grande, mas aí no final do dia, aí, né, então, um desconforto de Ana, pois sua importância se perdia nesse período, quando não era requisitada nas tarefas do lar. Né? Então, aí era um momento aí de mais desconforto, aí, porque no final da tarde não se exigia mais, né, esses afazeres, né, da Ana. Então, a letra B mesmo. Um pouco mais à frente, ela diz, quando mais nada precisava de sua força, ficava mais inquieta, exatamente. Então, ela sentia, como ela ficava inquieta, ela sentia um desconforto, né? No texto, deixa eu ver aqui. Os filhos de Ana eram bons. Não, ele cita bem os filhos aqui, ó, no segundo parágrafo. Né? E Sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigia, malcriados, blá, blá, blá. Aí depois vem ela plantar aqui mais à frente. O calor era forte no apartamento que estava aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas, ela mesma cortara, lembrava que quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores, crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia... essa semente é no sentido de plantar, né? A gente planta as sementes, não necessariamente semente literalmente. Então, é uma metáfora que ela utiliza, né, para questões da rotina dela, mas não é os filhos não que ela se refere. Tá? Pois é, né? Tinha que dar graças a Deus, agora descansou, né? Não tem mais ninguém exigindo aí, né? Agora vamos lá tomar um banho e dar uma relaxada, né? Não tem filho, não tem marido mais perturbando.
todo mundo foi atendido durante o dia, né? Mas, enfim, é aquela história, né? Alguns não estão satisfeitos com o que tem, né? Sempre tem que estar buscando alguma coisa. A Clarice, ela não é muito fácil. E até porque a Clarice, ela trabalha muito com essa questão mais do fluxo de consciência, mais intimista, monólogo interior. Ela trabalha muito, né, com os pensamentos do personagem. Então, ela sempre faz essa leitura do estar no mundo, né, do ser, né, do estar no mundo. Então, a Clarice é um pouco complexa, mas pior que a Clarice é o Guimarães Rosa. Torçam para que não caia nada de Guimarães Rosa, até porque Guimarães Rosa ele cria palavras, são vários neologismos, né? Tem um conto dele que, nossa, é terrível. Tem que ter um dicionário de literatura ao lado. Enfim, é pior do que a Clarice, acho que ainda é Guimarães Rosa. Vamos lá. 658. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. A forma encontrada por ela para atingir esse objetivo foi: letra A, assumir plenamente a organização de um lar. B, dar espaço real à sua íntima desordem. C, esquecer sua juventude anterior, sua doença de vida. D, plantar sementes mesmo que árvores não crescessem. E ficar sozinha à tarde para recuperar suas forças. Então, Ana sempre tiveram a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Né? Então, a forma encontrada por ela para atingir esse objetivo, qual foi? Essa aí vocês vão acertar. Irmã da Ágata. É interessante a história dela. A Clarice Lispector, ela é ucraniana. Ela veio para o Brasil com 2 meses de idade. Ela era chamada de Aia. A família fugia de uma guerra civil na Rússia, né? Lá naquela região, né? E ela veio embora, né? Eles vieram para o Brasil. Aí ficaram no Nordeste durante um tempo. Depois que ela tinha 17 anos, foi para o Rio de Janeiro. Mas é bem interessante a história dela. E aí, o que nós temos? Alfalfa, alfa. A forma encontrada por ela para atingir esse objetivo, ou seja, a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Ela queria ser, né, ou seja, a estaca da família, ela queria ser útil, né, para toda a família. Então, ela assumiu plenamente a organização do lar. Então, tudo era com ela. E até no momento, né, Rodrigo? Mulher perfeita, não reclama, né? Até no momento que ela podia descansar, relaxar, ela se sente incomodada, né? Então é isso mesmo, assumir plenamente a organização de um lar. É uma linguagem figurada, né? Um sentido conotativo, quando diz sentir a raiz firme das coisas, aí que ele quis dizer que é assumir plenamente a organização, então, do lar. Letra A. É quase a Amélia, né? A Amélia que era mulher, isso, conotativo. Amélia, mas aí a Amélia não tinha a menor vaidade, a Amélia era mulher de verdade, mas, né, então tem que decidir, né? Quer mulher bonita, quer mulher trabalhadora. Vamos lá, 659. O gosto de Ana pelo decorativo revela uma forma de... Acertaram uma pelo menos, né? Essa 658 aí, né? E vamos lá, então. O gosto de Ana pelo decorativo revela uma forma de cuidar harmoniosamente da família, eliminando os problemas. B. Engajar a família na análise e superação dos problemas íntimos ou não. C. Sublimar os problemas de natureza íntima, criando uma aparente harmonia. D. Canalizar todas as tensões para a arrumação da casa, já que ela e a família não tinham problemas. E aperfeiçoar a casa e a família, fazendo com que todos se comportassem de forma semelhante. E aí, o gosto de Ana pelo decorativo revela uma forma de... Alfa, eco... Mais alguém?
eu disser que nem é alfa e nem é eco. Porque ela não fala, né, cuidar harmoniosamente da família, eliminando os problemas, né? Não cita a questão dos problemas. E por que não é a eco também? Aperfeiçoar a casa e a família, fazendo com que todos se comportassem de forma semelhante. Ela fazia todo mundo se comportar, né, de forma parecida e... Não é alfa nem é eco. Vamos pensar na Bravo, Charlie, Delta. Ó, o gosto de Ana pelo decorativo revela uma forma de... É AC mesmo, sublimar aí os problemas de natureza íntima, criando uma aparente harmonia, né? Então, tentando aí harmonizar, né? Então, o gosto de Ana pelo decorativo e, né, artístico aí, né, denota então essa forma aí, né, da íntima desordem, né? Mas que ela desenvolve aí uma aparência harmoniosa, né, que vai, né, emprestando aí a cada coisa. A ideia é essa. Clarice Lispector realmente vai lá no, né, como eu disse, aí é bem intimista aí. Letra C. Essa realmente não foi fácil. Não sabe como acertou essa? Vamos lá na 660. O narrador afirma que Ana caiu num destino de mulher. No texto, esse destino é descrito com o objetivo de propor uma reflexão sobre, letra A, a juventude e a velhice, B, a importância de ser mãe, C, as diferenças sociais, D, o papel da mulher na sociedade e E, com a família como verdadeira instituição social. Porque depois a gente vai vendo que ela usa muita conotação, né? Esse texto está muito figurativo. E aí, depois que a gente vai falando, vai mencionando e vai esclarecendo algumas coisas, eu acho que fica um pouco mais fácil de entender, né? Mas realmente, de início, não é um texto fácil. Delta, delta, delta. O papel da mulher na sociedade. Então, o narrador afirma que Ana caiu num destino de mulher e no texto esse destino é descrito como objetivo de propor uma reflexão sobre o papel da mulher. A juventude e a velhice não, a gente descarta a importância de ser mãe, porque ela não é só mãe, ela é esposa, né? As diferenças sociais, a família como verdadeira instituição social, na verdade, descreve as atividades femininas, né, dentro aí da questão do dia a dia aí da personagem, né? E a ideia aí, acho que realmente é essa aí de promover essa reflexão, né, sobre o papel da mulher, né, da dona de casa, da classe média na sociedade aí da época, né, que a mulher cuidava de tudo, enfim, né, pensando que Clarice Lispector, né, faleceu em 1977, né? Então, nesse período aí era o papel da mulher, né? Cuidar da casa, né? Cuidar da família, né? Principalmente a mulher da classe média. Né? Então, letra D, maravilha. Podemos ver a 647, vamos voltar lá. Sim, deixa eu sair da frente, vocês podem fazer um print enquanto vocês vão voltando aí, para ter o gabarito. Não, tá aqui a questão do simulado aqui, vamos ver também, tá? Vamos aproveitar esse tempinho aí para olhar isso. Então, vamos nós. 647, vamos lá. O que vocês não entenderam na 647?
Falar nisso, vocês acertaram mais da ESA, da SpaceX? Eu nem sei quantas tem da ESA, quantas da SpaceX, não sei se está no número igual, mas enfim. Vamos lá, sinal alternativa que analisa correta, sintática e respectivamente os termos, ou seja, respectivamente. O T aparece primeiro, então ele é pronome oblíquo. Já mata aí a questão, né? Os termos destacados na seguinte frase: pertencem-te todos os documentos. Todos os documentos, né, pertencem a ti. E aí o que eu tenho? O que pertence a ti? Todos os documentos. Sujeito. Né? E esse T aí é pronome oblíquo. É, 47, o T também está sublinhado. E o que vocês sugeriram aí de resposta? Ups, peraí, que sumiu meu. Opa, cadê meu arquivo? Volta aqui. Peraí, gente, sumiu aqui. Ah, tá, é porque ele fala. Peraí, é função sintática. Tá certo, sim, ó. Assinale a alternativa que analisa a correta sintática e, respectivamente, os termos destacados na frase. Então, pertence de todos os documentos. Né? Então, esse T, ele é pronome oblíquo, porém, ele exerce função de objeto, né? A gente tem que realmente... Peraí, então vamos ver, não é isso mesmo, né? Vocês estão certos, sim. Peraí, quer ver? Vamos trocar o gabarito aí. Seria então a letra como resposta a ti. Exato, é a letra E. Então é o objeto indireto e todos os documentos seria o sujeito. Tá certo, porque sintaticamente. Aquela outra questão falava da morfologia, e na minha cabeça foi a morfologia, mas está aqui, realmente, o comando diz, vocês têm razão. Assinale a alternativa que analisa correta, sintaticamente, aí, né, sintática e respectivamente os termos destacados na seguinte frase. Então, pertencem-te todos os documentos. Então, todos os documentos, né, pertencem a quem, né? Pertencem a ti. E aí, sim, objeto direto. Tá certo, isso, tá certo, Carvalhal, perfeito. Ainda bem que vocês voltaram aqui, senão eu ia ficar com esse gabarito errado aí, né? 647, letra E. Tá? Então, aqui é eco, tá? Então, arrumem aí, apaga aquela foto, façam outro print, mudem aí. Eu vou pegar aqui a questão do simulado que o Elton me mandou, peraí. Cadê? Já? Nada, eu que agradeço. Vocês é que realmente viram aí, eu me desliguei aqui. Tá vendo um detalhe, né, gente? A gente acaba que, por uma bobeirinha, sintaticamente, tá certinho. Vocês, ó, viu? Todo mundo craque aí. Vamos lá, então, para a questão do simulado aqui. Né, o Paulo Roberto sinalizou a questão 24. A questão 22, né, o Elton até tinha mandado. E aí foi questão de troca de gabarito, tá, gente? Então,
Estava lá como gabarito oficial, o Marcão colocou lá para vocês, letra A, né? Como eu falei, ele que faz o simulado e disponibiliza para vocês, é gabarito e tudo. E aí eu fui olhar a questão e realmente era a letra E, né? Agora me pediram para dar uma olhadinha. Não sei, não, mas acho que está pela complexidade. Mas a ESA ultimamente anda dando uma apertada, né? Colocaram o inglês, começaram com 4 questões, agora são 10. Tem peso, né? Por isso que vocês têm que aproveitar esse ano, porque eu estou achando também que vão colocar inglês para vocês e redação, viu? Vamos lá, então a questão 24 do simulado diz assim, ó, assinale a frase que está de acordo com as normas da língua escrita padrão. E está como alternativa a letra D. Vocês discordaram da letra D? Vamos ver então. Toda comunidade indígena, cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas, possui cultura própria de que precisa ser respeitada. Toda comunidade indígena, de cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas, possui cultura própria que precisa ser respeitada. Bom, a diferença aqui, porque tem um D, tem crase, né? Mas o restante aqui, tem o D que precisa, o outro tem A que precisa. Tá, toda comunidade indígena a cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas, possui cultura própria, a qual precisa ser respeitada. Nossa, essa está totalmente errada, né? Cheio de desvio mesmo de norma aqui. AD, toda comunidade indígena, a cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas, possui cultura própria que precisa ser respeitada. E essa foi a alternativa. E ele dá, inclusive, aqui as explicações, né? Então, vamos ver aqui. Letra E, é necessário o acento grave no vocábulo AS para indicar a crase de preposição A exigida pela regência do verbo vincular. Ele exige mesmo, ligando substantivo políticas. Também a preposição D é inadequada porque antecede o sujeito da oração, pronome relativo que referente à cultura. Ok. AB, a preposição D, que precede o pronome relativo, cujas, é inadequada. Na medida, está muito complexa essa questão. Com certeza não vou botar nada assim, não. Mas vamos lá. Essa sim, essa está mais para a questão de ita aí. Não sei de onde ele tirou isso aqui, mas vamos lá. Vincular exige apenas a preposição A corretamente associada ao artigo AS no sintagma AS. Deve vincular-se às políticas públicas. Incorreta também o uso da preposição A antecede o sujeito da oração pronome relativo que, cuja referente é cultura própria. C, a preposição A é inadequada porque antecede o sujeito da oração pronome relativo que, cujo referente é cultura própria. O sintagma A está indevidamente assinalado com acento grave, o pressupor crase de preposição com artigo na expressão que exerce função de sujeito. E a certa seria, então, a D. Toda comunidade indígena, a cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas, possui cultura própria que precisa ser respeitada. Na verdade, precisaria, se não tivesse aquele A do cujas lá. Ó, toda a comunidade indígena, a cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas públicas. Se não tivesse o A, aí seria cujas aspirações e necessidades devem vincular-se às políticas. Mas ele já botou o A lá na frente, é peguinha. Essa aqui, como eu falei, isso aqui é questão de ita, essa sim. Ita, ime, tá? Então, nesse caso aqui, realmente é a letra D. Essa aqui não vai cair uma dessa, não, tenho certeza, gente. Aí seria maldade demais, né? Mas, assim, padrão chacal, né? Que é ESA aí,
né, baseado na ESA, nem a especialista da aeronáutica que realmente cobra coisa bem pesada aí no português, né, não cobraria esse tipo de questão. Por isso que eu acho que essa sim poderia ser um IME, poderia ser um ITA e alguma coisa. Tá? Mas não cai esse tipo de questão para vocês, não. Fiquem tranquilos. Errou, tudo bem, né? É bom que a gente, né, vê algumas coisas, né, mas esse aqui tá além, tá? E é isso, gente. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Não esqueçam aí do gabarito, tá? Mudamos aí a 647, tá bom? Então é a letra E, porque realmente ele pede ali a sintaxe, né? E lembrando, tá, gente? Período composto não cai. Se cair, eu sou a primeira a gritar. Assim que vocês mandarem a prova, a gente vai corrigir a prova, a gente vai montar um gabarito. E aí eu já vou orientar vocês, né? No sentido de, ó, vão fazer um recurso, né, para essa questão aí, tá? Então eu sou a primeira a gritar, tá? Vamos fazer recurso porque essa aí merece um recurso, tá bom? Porque se não tiver na FOG, se não tiver de acordo com a FOG, né, eles têm que respeitar o edital. Colocaram o edital aí, a FOG está aí, então o que tiver na FOG a gente obedece, o que não tiver a gente grita, tá bom? Tá, eu vou depois ver direitinho lá, arrumar lá para poder passar para o Elton, tá bom? Então, gente, façam a próxima lista, né? Semana que vem já é a última, não é isso? Ou ainda tem mais uma? Deixa eu ver, hoje é dia 27, semana que vem dia 4. É a última semana da prova, né? A prova de vocês é dia 6, não é isso? Na sexta-feira. Então, basicamente, aí 10 dias fora. Tá certo, valeu, Leite. Tudo de bom aí pra vocês. E se cuida aí nesse sul, hein? Gente, boa noite, então. Bom descanso. E vamos lá, vamos aproveitar esse final de semana, dar uma papirada aí, que esse é o último, né? Até a próxima, gente. Boa noite.